Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal do professor Maurício, e vamos a mais uma aula bastante importante, bastante interessante, principalmente no momento atual, que é sobre a União Europeia e sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então a gente vai falar um pouco da origem da União Europeia e também como que surgiu o Brexit e por que da sua saída. Para a gente entender um pouco a União Europeia, é importante a gente fazer um breve resumo do que são blocos econômicos. Como vocês sabem, a União Europeia é um bloco econômico muito importante. Ele é o maior bloco econômico do planeta, formado por 28 países. A ideia dos blocos econômicos surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. A ideia era tentar fortalecer as economias dos países e também fazer acordos de cooperações no ponto de vista político e também comerciais. No caso, uma integração, por isso a palavra bloco, né? A ideia do bloco é o que é? Uma união, como se fosse um bloco de um muro, certo? Atualmente no mundo existem vários blocos econômicos. Lógico que tem diferença entre eles. A União Europeia é um bloco econômico bastante complexo comparado com os demais. Existe o Mercosul, que é um bloco um pouco mais simples, que ele é classificado como uma união aduaneira, que ele é o que? Um acordo de eliminação de algumas barreiras alfandegárias de alguns produtos. Existe também acordo de livre comércio, que é o caso do NAFTA. Já a União Europeia ela é uma junção de vários dessas características de blocos, como acordo de livre comércio, união aduaneira e também uma união monetária a partir de uma moeda única. Eu não vou detalhar muito sobre como é que funciona a União Europeia, que a gente vai falar bastante agora, mas para a gente entender um pouco a característica da União Europeia, a gente precisa entender um pouco a origem de como que surgiu a União Europeia. Tá bom, gente? Então vamos lá. Como eu expliquei para vocês, a União Europeia ela surge de um acordo que ficou conhecido como Benelux, que foi formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então foi a primeira junção econômica no planeta. Esse acordo surgiu ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando as economias dos países europeus estavam bastante devastadas. E a ideia era tentar fortalecer esse vínculo para não ficar tão para trás no sentido econômico, principalmente com os Estados Unidos, que já tinha se consolidado como uma grande potência. Então surgiu o Benelux em 1944. Depois, 7 anos depois, quem entra no Benelux? Alemanha Ocidental, França e Itália se juntam aos países do Benelux. E aí vai dar origem à SECA, que ficou conhecida como a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. 6 anos depois, esses mesmos países eles vão começar a criar a Comunidade Econômica Europeia, no Tratado de Roma, né, capital da Itália. E a partir da Comunidade Econômica Europeia, novos países vão começar a ser aceitos, isso aos poucos. Então aí tem a cronologia das entradas desses países na chamada Comunidade Econômica Europeia. Então a gente vai ver que em 1973 a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda entram na Comunidade Econômica Europeia. Em 1980 entra a Grécia. 6 anos depois, em 1986, a entrada de Portugal e da Espanha. Em 1992 surge um grande divisor de águas que ficou conhecido como o Tratado de Maastricht, uma cidade que fica na Holanda, que modificou o nome de Comunidade Econômica Europeia para União Europeia. A ideia dessa mudança de nome para a União Europeia era expandir suas fronteiras, principalmente dado o contexto, até porque final da década de 80 e início da década de 90 vai ser o fim do chamado Bloco Socialista, a queda da União Soviética e também a queda dos países do chamado Bloco Socialista, principalmente o leste europeu. Então, muitos desses países que tinha como sua base a economia socialista, vai fazer a transição para a economia capitalista. Então, aquela Europa dividida entre socialismo e capitalismo tinha acabado. A ideia é tentar promover mais ainda essa integração e acabar com essa rivalidade política. Então, isso vai surgir depois. Vai acontecer que novos países, aos poucos, comecem a entrar no bloco até chegar ao número de 28 países membros. Em 1995 aí entra a Suécia, a Áustria e a Finlândia. Em 2002 acontece também uma nova mudança, que é a adoção do euro como uma moeda única, né? Até então cada país tinha sua moeda própria. Então em 2002 surge o euro como a primeira moeda única, ou seja, vai ser uma união monetária também a União Europeia.
A exceção ficou com a Dinamarca, a Suécia e o Reino Unido, que manteve as suas moedas. Em 2004, a partir de vários acordos, começa a entrar então os países do leste europeu e demais países, como Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia e assim sucessivamente, que aí eleva o número para 25. Em 2007 vai entrar a Romênia, a Bulgária e por fim em 2013 entra a Croácia. Alguns princípios da União Europeia, que é importante a gente citar, né? Então a União Europeia tem algumas características próprias, né? Ela é uma união monetária e econômica, com a adoção do euro, né? Como a gente viu. Alguns países não adotaram o euro, que é o caso da Inglaterra, Suécia e Dinamarca. A União Europeia busca a união política, né? Que consiste em uma criação de uma política externa de segurança comum, reforço de cooperação nos domínios da justiça, assuntos internos, construção de uma Europa social, novos campos de ação comunitárias e legitimidade democrática. Lembrando que a União Europeia existe uma sede, existe inclusive um parlamento europeu. A sede desse parlamento fica em Bruxelas, capital da Bélgica. Alguns critérios, então, para ingressar na União Europeia. Então, precisa ter todo um critério, por isso que muitos países entraram bem depois. Ser um Estado democrático de direito, ser um Estado laico, manter uma política cambial e financeira rigorosa, ou seja, tem que ter um acordo econômico muito forte, independente do partido que entra nesse país. Para entrar na União Europeia precisa ter uma política cambial bastante rigorosa, combater a corrupção, fortalecer as instituições democráticas, estabelecer política ambiental, políticas migratórias, que é conhecido como espaço Schengen, onde um país membro da União Europeia pode entrar livremente em outro país, coisa que talvez nenhum outro bloco tenha essa característica. Aqui tem um mapa, né, dos países que fazem parte da União Europeia. Então você percebe que são 28 países. Alguns países ainda estão para entrar, que é o caso da Turquia, o caso da Macedônia, da Sérvia, Montenegro e a Islândia. Existe a Noruega, que é um país que não faz parte da União Europeia, mas ele tem um acordo especial, é como se fosse um país membro, então é uma característica bastante peculiar. Alguns desafios da União Europeia, e aí a gente pode entrar no Brexit. Existem grandes diferenças entre os países, é evidente isso, né? São 28 países, óbvio que por mais que haja uma integração, vai haver uma diferença entre eles. O caso da Alemanha e França, que são as economias mais poderosas, industrializadas, alguns países com economias modestas, como o caso da Grécia, que desde 2012 enfrenta uma grave crise econômica, inclusive houve até reuniões para saber se a Grécia deveria ou não sair do bloco, devido a essa grande crise. A Espanha também, que quase 25% da população está desempregada. Também tem diferenças no campo do IDH, no campo de qualidade de vida. Por exemplo, a Suécia e a Holanda possuem um elevado IDH em comparação com os países do leste europeu. Muitos desses países têm graves problemas sociais. E algumas crises econômicas também, países que enfrentam déficit público, dívida externa, que é o caso do Portugal, Itália, enfim. Então são países que precisam superar essas questões econômicas. No plano político também há divergências políticas, movimentos nacionalistas e separatistas em alguns desses países, gerando até algumas crises humanitárias, fortalecimento de alguns partidos radicais, o aumento da xenofobia, que coloca a instabilidade em alguns países, incerteza da Constituição, então há muita divergência em relação a isso, muita discussão. Aqui mostra uma síntese da União Europeia, qual que é o objetivo da União Europeia, quais são seus princípios, né? Então ali tem promover a coesão, solidariedade, progresso, luta com a exclusão, acabar com a miséria, promoção de paz. São alguns dos princípios básicos da União Europeia. Bom, gente, falando um pouco da União Europeia, não podemos esquecer de falar de algo que aconteceu recentemente, que foi a saída do Reino Unido, esse importante país, uma das economias mais importantes do planeta, não só da Europa, e esse acordo afetou muito a questão da união mesmo, da União Europeia, né? Se o objetivo do bloco é promover essa união, houve então a saída do Reino Unido, desse importante país. Para a gente entender um pouco do Brexit, né? A origem do Brexit é uma palavra de origem inglesa, né? British Exit, a saída britânica, né? No português. O Reino Unido, como que surgiu esse acordo do Brexit? O Reino Unido decidiu então num referendo em 2016, onde mais de 1 milhão de pessoas, na verdade, 1 milhão de diferença de voto,
a maioria da população decidiu pela saída da União Europeia do bloco. O acordo de saída do Reino Unido estava previsto oficialmente para março de 2019, mas ele só foi oficializado esse ano, no dia 31 de janeiro de 2020. Mas por que isso ocorreu? A gente precisa entender por que demorou para sair esse acordo. Então, a União Europeia houve esse referendo, né, do Reino Unido para a saída da União Europeia. Até então, o premier David Cameron, ele fez esse acordo que seria notificado em março de 2017, que é o Acordo de Lisboa, e a saída oficialmente do Reino Unido tinha que esperar pelo menos um prazo de 2 anos, e estava previsto então para 2 anos seguintes, em março de 2019. Só que isso não ocorreu. David Cameron enfrentou bastante desgaste, então ele renunciou, aí foi substituído por Theresa May. Só que também esse acordo com o parlamento não ocorreu, então teve bastante desgaste, né, a Theresa May. Aí ela acaba saindo também, ela se renunciou. Aí entra então o novo primeiro-ministro, o Boris Johnson, e ele foi bem claro, ele disse que o Reino Unido sairia da União Europeia em 2019 com ou sem acordo. Aí ele promoveu o quê? Ele fez um adiantamento das eleições do parlamento, no qual ele fazia parte do Partido Conservador. O seu partido ele acabou tendo a maioria absoluta na Câmara e isso facilitou essa saída da União Europeia, que finalmente ocorreu em janeiro de 2020. Alguns motivos que fizeram a população inglesa votar na pró-saída. Então, a maioria da população se sentia fora dos alcances dos benefícios econômicos. Declaração que a saída do bloco iria liberar 350 milhões de libras, ia isentar isso na semana, né, saúde pública. O Reino Unido não poderia controlar o número de pessoas entrando no país enquanto continuasse no bloco. Lembrando que o Reino Unido é um país que recebe grande quantidade de imigrantes, não só da União Europeia, mas também de outras partes do planeta. O Cameron apostou que conseguia mudar a relação da Grã-Bretanha com a União Europeia, e isso ia fortalecer, fazer com que a Grã-Bretanha, ou o Reino Unido, se fortalecesse, mas nunca ocorreu. Inclusive, houve resistência dentro do próprio partido. Não é a primeira vez que o Reino Unido sai do bloco, né? Em 1975 houve um referendo bem parecido, só que na época a maior parte venceu para que o Reino Unido ficasse na União Europeia. Então esse desgaste do Reino Unido com a União Europeia já não é de agora, então é desde quando entrou. Algumas consequências, tanto para o Brasil como também para o Reino Unido. Diz que ia ter taxas diferentes no comércio, isso são prognósticos, viu gente? Não é nenhuma certeza. Com o Brasil poderia negociar individualmente com o Reino Unido. Às vezes é bom lembrar que o Brasil já sofreu embargo da União Europeia em alguns produtos. Talvez isso ia melhorar. Só que também há uma previsão negativa de aumento de imposto, queda do PIB, queda da Libra, que é a moeda local. Alguns acordos precisam ser negociados. Como será essa nova taxa com a União Europeia, como será esse novo acordo de livre circulação com a União Europeia. Alguns países, por exemplo, como é o caso da Noruega, que não faz parte do bloco, mas tem um acordo especial. E também há temores no sentido político, que é o caso do movimento separatista. Né? Os países que fazem parte do Reino Unido, que é o caso da Escócia e Irlanda do Norte, há um movimento separatista muito forte, sendo que esses dois países que fazem parte do Reino Unido, a maior parte da população votou pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Ou seja, apesar de a maioria da população decidir pela saída do Reino Unido da União Europeia, não há um acordo dentro do Reino Unido. Então isso pode gerar bastante temores e movimento separatista. Lembrando que a Escócia já houve um referendo para a independência em relação ao Reino Unido. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, se inscreva no canal e dê um like no vídeo, tá bom? No mais era isso, se cuide e abraço a todos.